Fala pessoal, tudo beleza? Então vamos aqui seguir para mais um exercício, né? Então aí a gente continua no capítulo 10 de circuitos do Moisés e aqui a gente tem dessa vez o 4, certo? Então coloquei na tela para vocês, mas eu tô com ele aqui também. Então olha, demonstre que o circuito da figura tem duas frequências possíveis de oscilação livre e calcule os valores dessa frequência. Então a gente é um exercício de demonstrar, né? Então aqui só tem os componentes que tem, só tem C, né, capacitor e L. Então são circuitos ali assim que vão derivar no máximo de um circuito LC. É bom a gente lembrar como é que aparece o circuito LC, né? Pelo menos a equação diferencial. Quando ele arruma o LC, quando a gente está totalmente arrumado, fica assim, ó, D2Q dt2, então a segunda derivada, né, da carga, mais a carga. Desculpa aqui, deixa eu só. Então vai ficar mais a carga sobre LC. Isso é igual a zero. E isso aqui é a equação diferencial que a gente tem que resolver num circuito LC. E a gente chama ômega zero ao quadrado de 1 sobre LC, que é justamente a frequência, né, a frequência angular que ele vai oscilar. Então essa frequência angular vai ser ômega zero é igual a raiz de 1 sobre LC. Então essa aqui é um circuito LC, é um circuito LC normal. Aqui é um circuito mais complicado, né? A gente tem ramos em paralelo, coisas em série. Então vamos começar nomeando algumas correntes, tá? Aqui eu vou pegar e vou chamar a corrente desse capacitor, vou chamar assim, ó, de I1. Essa aqui eu vou chamar de I2. E aqui eu vou convencionar que o I3 está para cá. Então, de modo que a gente tem aqui I3 é igual a I1 mais I2. Mas alguém pode perguntar, né? Poderia ser de outro jeito? Poderia, né? Poderia ser de outro jeito. Aqui eu só estou convencionando, a gente vai convencionar. Lembrem-se que se a gente errou o sinal aqui, a única coisa que vai trocar vai ser o sinal de menos. Mas como a gente não está preocupado com a corrente em si, a gente está preocupado com o quê? Com a frequência, tá? Então, assim, a gente vai conseguir se relacionar mesmo assim. Ou você pode tratar simplesmente como I1 mais I2 mais I3 igual a zero. Aí claramente alguém vai ter sinal negativo aqui, né? Mas é isso aí, a conservação aí da. É a lei dos nós, né? Aí então eu usei a lei dos nós e a gente obtém aqui a nossa primeira equação. Agora vamos para as outras equações que eu vou obter usando as leis das malhas. Só que olha, aqui eu vou falar só o seguinte: a carga que tem no capacitor, nesse capacitor que está na corrente 1 é Q1. A que tem no 3 é Q3 e a que tem no 2 é Q2. As capacitâncias são iguais e os L são iguais. Ok? Então vamos lá. Vamos percorrer a malha externa. Ó. A malha externa, eu vou nesse sentido aqui, ó, no sentido horário. No sentido horário, o capacitor e esse indutor estão no sentido da corrente, então fica sinal de menos. Então fica menos Q1 sobre C, menos L d I1 dt, por que I1? Porque a corrente que está nesse indutor é I1. Só que agora a gente vai passar para essa parte aqui, olha, mas percebam, o indutor e o capacitor, a gente percorre nesse sentido, eles estão no sentido contrário da corrente. Então vai ficar mais, né, L di2 dt, dividido não, desculpa, mais Q2 sobre C. Isso é igual a zero. Agora vamos para 3 e para 4. A 3 e a 4, a gente vai obter até que são essas malhas pequenas aqui, ó. Então eu vou sempre percorrer no sentido da corrente, ó. O I1 está para cá, o I3 está para cá. Então, ó, vai ser menos Q1 sobre C, menos L di1 dt, e aqui menos Q3 sobre C. Tudo isso igual a zero. Ok? E a 4, só baixar um pouquinho, a 4 vai ser aquela malha ali da direita, que vai ser, eu vou percorrer no sentido anti-horário aqui para ficar tudo no sentido da corrente. Então fica menos Q2 sobre C, menos Q2 sobre C, menos L di2 dt, menos Q3 sobre C. Tudo isso igual a zero. Ok? Então a gente tem aí as nossas equações. Olha, da equação 2, eu já vou conseguir tirar uma equação do movimento, ou uma equação do movimento, não, desculpa, uma frequência. Olha, eu vou rearranjar esses termos aqui de modo que eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui a capacitância em evidência e a indutância e o indutor em evidência.
Aí você pode fazer aqui de qualquer jeito. Eu só vou, para facilitar, só para ficar um pouco mais fácil, vou multiplicar por menos 1. Então, eu vou multiplicar aí por menos 1 toda essa coisa antes de começar. Então, vai ficar, ó, Q1 sobre C, só para ficar com Q1 e a corrente 1 positiva, só por isso. Mais L, DI1, DT. Aí vai ficar menos L, DI2, DT. Menos Q2 sobre C. Isso é igual a zero. Agora, eu vou colocar a capacitância e a indutância em evidência. No caso, eu vou colocar a capacitância em evidência e aqui eu vou realizar a operação, né? Porque, ó, Q1 menos Q2, o denominador é igual. Então, fica Q1 menos Q2 sobre C. Tá? E aqui vai ficar mais L. Aí vai ficar, abre parênteses, DI1 DT menos DI2 DT. Só que, olha, igual a zero. Só que olha que interessante. Vamos olhar só para essa equação. Aqui eu tenho uma diferença, uma derivada menos a outra. Isso a gente pode agrupar. Então, só repetir aqui, Q1 menos Q2 sobre C. A gente pode agrupar isso como, que nem aquela, é a derivada de duas funções, ó, t dt, de, sei lá, de f e g. Pode ser um menos também. Isso aqui, mas vamos olhar para o mais. Mais ou menos vai ser equivalente aqui, né? Então, isso aqui é df dt mais dg dt. Então, isso aqui é uma das regrinhas de derivada. Então, eu vou fazer isso, só que é o contrário. Aqui já está subtraindo, então eu vou agrupar. Então, vai ficar mais L d dt, abre parênteses, I1 menos I2. Isso é igual a zero. Só que, olha, a corrente, ela é a razão da ela é a derivada da carga pelo tempo, né? Ela é essa razão. Então, eu posso transformar essas correntes em derivadas da carga. Aí vai ter uma derivada vezes as derivadas da carga. Então, vai ficar uma derivada segunda. Q1 menos Q2 sobre C mais L D2 sobre DT 2. Então, derivada segunda, porque o I é uma derivada. E aqui vai ficar Q1 menos Q2. Isso igual a zero, tá bom? Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir por L. Então, ó, dividir por L. Dividir por L. Então, aqui eu vou colocar a segunda derivada na frente. Então, fica D2 Q1 menos Q2 dividido por DT2. Então, a segunda derivada dessa coisa aí. Mais, ó, o L saiu porque eu dividi por L. Então, vai ficar um L aqui, LC. Então, vai ficar Q1 menos Q2 sobre LC. Isso é igual a zero. Tá? Então, olha que interessante. Vamos chamar isso aqui, esse Q1 e menos Q2, de um tal Q'linha. Isso aqui a gente chamar de um tal Q'linha. Então, olha, fica D2 Q'linha sobre DT2 mais Q'linha sobre LC. Percebam que isso é exatamente o conceito teórico do nosso circuito. Ó. D2 Q DT2 no circuito LC mais Q sobre LC igual a zero. E onde a gente chama que ômega zero é 1 sobre LC. Então, a gente tem uma frequência que é raiz de 1 sobre LC. Então, olha, isso aqui é exatamente a mesma coisa. Ó. Isso aqui é D2 Q' sobre DT2 e aqui é Q' sobre LC. A mesma coisa. A gente pode até ver ali, ó, a mesma coisa. Então, a gente tem aqui facilmente que das primeiras frequências que a gente tem é ômega, a gente pode chamar até de ômega zero. Ômega zero é igual a raiz de 1 sobre LC. Então, a gente tem aí o nosso primeira frequência, né? Então, ó, ele pede lá os valores dessas frequências de oscilação. Né? Então, a gente achou a primeira. Ele falou que tem duas, então a gente tem que achar a segunda. Né? Então, ele falou que tem duas, vamos achar agora, então, a segunda. A segunda, a gente vai precisar agora manipular um pouco mais as equações. Então, eu vou começar usando a 2 e a 1. Tá? Então, ó, vou usar aqui a 2. Vamos lá, usando a 2 e a 1. Deixa eu colocar, acho que um pouquinho mais pro lado, né? Então, lá, 2 e 1. Depois a gente vai precisar usar outra também. Mas, ó, por enquanto, 2 e 1. Então, 2 e 1, a gente vai ter a 2, é aquela lá que a gente acabou de usar, ó.
eu vou até copiar aqui, ó, essa aqui, ó. Então, a 2 é essa, então fica Q1 sobre C mais L DI1 sobre DT. É que aqui eu multipliquei por menos 1, né? A gente pode deixar a original ali, tá? Não vai fazer diferença, né? Só um sinal. E aqui vai ficar mais L DI2 DT mais Q2 sobre C. Tudo isso igual a zero. E da equação 1, a gente vai usar a seguinte relação. A gente vai isolar o I1. Olha, vamos olhar lá. I3 é igual a I1 mais I2. Então, para eu isolar o I1, eu tenho que passar o I2 para o outro lado. Então, fica I3 menos I2. Então, vai ficar I3 menos I2. Então, olha essa relação. I1 é I3 menos I2. A gente pode pensar, e lembra, como derivada também. Então, ó, dq1, dq2, isso é igual a, vai ficar, já vou colocar em evidência as derivadas aqui, ó. Vai ficar Q3 menos Q2. Daqui a gente obtém que Q1 também é igual a Q3 menos Q2, certo? É uma relação, né? Se as correntes são, as cargas também são. Tá? Então, a gente vai usar essas duas coisas. Então, olha, aqui a gente tem Q1. Então, Q1, a gente, ó, é menos Q1. Então, vai ficar menos Q3. Então, vai ficar menos Q3 sobre C. Mais, porque menos com menos Q2, vai ficar mais Q2 sobre C. Deixa eu só não borrar aqui. Aí aqui também é a mesma coisa, ó, vai ficar menos L DI3 DT mais L DI2 DT. Aí aqui vai vir aqui mais L DI2 DT mais Q2 sobre C, isso igual a zero. Tá bom? Então, olha, a gente está caminhando. Agora a gente vai agrupar alguns termos semelhantes. Ó. A gente tem aqui Q2 sobre C, Q2 sobre C. E a gente tem aqui LDI2 e aqui a gente tem LDI2, ambos somandos. Então vai ficar, olha, menos Q3 sobre C, menos LDI3 sobre DT. Aí vai ficar mais duas vezes. Olha o que eu vou fazer. Vou fazer duas vezes, porque aqui tem duas desse e duas desse. Vai dar duas vezes Q2 sobre C mais L DI2 DT. Tranquilo? Posso fazer isso? Posso. Então, ó, aqui tem 2, então coloquei um 2 em evidência, para não ficar 2Q2 mais 2L2. Só que, olha, agora que a gente vai usar a outra relação, ó, percebam que isso aqui é Q2 sobre C mais L DI2 DT. Vamos ver onde tem isso, ó. Q2 sobre C, Q2 sobre C menos L DI2 D3. Olha que legal. Se a gente pegar 4 aqui, ó, vou usar 4. Vou passar para o outro lado as coisas lá, ó. Vou passar isso aqui para o outro lado. Vai ficar Q2 sobre C mais L DI2 DT. O que é isso? É igual? Isso é igual a menos Q3 sobre C. Olha que interessante. Vai ficar menos Q3 sobre C. Então, olha, esse Q2 sobre C mais L DI2 D3, DI2 DT é igual a menos Q3 sobre C. Então, isso aqui é igual a menos Q3 sobre C. Então, vamos lá. Vai ficar menos Q3 sobre C menos L DI3 DT. Aí aqui vai ficar duas vezes com menos, vai ficar menos 2Q3 sobre C. Isso é igual a zero. Agora a gente já chegou num resultado muito bom. A gente só vai precisar dar uma manipuladinha. Como tudo é negativo, se eu multiplicar por menos 1, fica positivo. Então, olha, vou só para multiplicar por menos 1, só para ficar melhor. Olha, vai ficar tudo positivo. Então, vai ficar 2Q3 mais Q3, vai ficar 3Q3 sobre C, mais L DI3 DT. Isso é igual a zero. Só que o que é a corrente? Agora eu vou dividir por L. Então, dividindo por L, vai ficar... Eu vou colocar a corrente aqui na frente. Vai ficar D... Olha o que eu vou fazer. A corrente é a derivada da carga. Então, fica D2Q3 DT2. Então, a segunda derivada da carga, que é a derivada... Aqui eu já estou derivando a corrente, então vai ficar a segunda derivada da carga. Dividir por L. Então, vai sumir esse L e vai ficar assim, ó. Mais 3Q3
sobre LC. Isso é igual a zero. Então, a gente tem aqui um outro, ó, a gente tem aqui uma outra relação importante, agora um pouco diferente daquela, que aquela lá acabou que caiu na própria relação do circuito LC padrão, né? Então, olha, a gente tem aqui isso aqui. Então, vamos comparar lá com o teórico? Olha, o teórico era o quê? D2Q sobre dt2 mais Q sobre C. Só que olha o que está agora. Está D2Q3 dt2, então a segunda derivada da carga, aqui é a segunda derivada da carga, mais a carga, a própria carga sobre LC. Olha, é a segunda derivada da carga 3 mais a própria carga. Só que agora, em vez de estar 1 sobre LC, está 3 sobre LC. Só que vai continuar do mesmo jeito, é análogo à resolução do sistema. Então, o ômega, vou chamar agora de ômega, isso é ômega ao quadrado, vamos chamar de ômega ao quadrado. Isso vai ser igual a 3 sobre LC. Ou seja, de onde a gente tira aqui ômega, então a segunda aqui é 3 sobre LC. Então, essa vai ser a segunda segunda frequência de oscilação. Então, a primeira frequência está aqui, 1 sobre LC, e a segunda é 3 sobre LC. Então, pessoal, é isso. É realmente só manipular as equações diferenciais aqui que a gente tem, o sistema de equações, e assim a gente consegue obter a resposta final. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram, se inscrevam aí. E qualquer dúvida, coloque nos comentários. E a gente vai seguindo aí com os próximos exercícios. Valeu, muito obrigado.